Aí galera, professor Lustosa na área, passando para te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que está na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha para ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, começando as aulas de atendimento e técnica de vendas. Essa aula te apresenta a abordagem dos dois tópicos em provas e por que, afinal de contas, no teu edital, os dois temas, atendimento e técnica de vendas, estão juntos, estão próximos. É uma matéria que tem que se tomar muito cuidado para você não estudar coisa errada, para você não estudar além do que devia. Afinal de contas, tanto atendimento quanto técnica de vendas são abordagens do marketing, são subcategorias do marketing. E o marketing ele é muito forte na iniciativa privada. O marketing é muito forte se você for analisar a abordagem comercial. A gente sabe muito bem que no serviço público, o atendimento ao cidadão, ou mesmo a venda de produtos e serviços, no caso dos bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Rio Grande do Sul, Banco do Nordeste, Banco de Brasília e assim por diante, não é a objetivação do lucro. Então, por mais que você tenha o atendimento e técnica de vendas como elementos separados, no serviço público eles se casam muito bem. Vamos entender por quê. Existe a prestação de serviço e existe a comercialização de bens e serviços. O serviço público, ele é você ofertar para o cidadão o serviço público de saúde, educação, serviços burocráticos, por exemplo, de licenças ambientais, alvarás e assim por diante. E nesse sentido, você precisa de uma relação, você precisa de uma interface, você precisa do atendimento. O atendimento, eu fui servidor público durante 13 anos, né? Tomei posse e iniciei exercício como servidor público na gestão educacional em 2003 e fui servidor público de carreira até 2017. Eu exonerei a pedido, por fim, enfim, para trilhar outros caminhos profissionais, por uma opção de vida. E todo o tempo que eu trabalhei no serviço público, na área da educação, o atendimento, direto ou indireto, ele esteve presente. Tome cuidado, porque quando se fala de atendimento, se vincula diretamente o atendimento ao cidadão. Mas, na verdade, o atendimento no serviço público não é apenas ao cidadão. Por exemplo, no Banco do Brasil, para pegar um exemplo de setor bancário, você tem um atendimento ao cliente bancário para abertura de conta, venda de título de capitalização, acordos de prazos de negociação, e aí o atendimento puro, né, ao cliente, mas você também tem atendimento aos outros órgãos do sistema financeiro, atendimento de solicitações do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, de órgãos reguladores. Você tem um atendimento ao concorrente, afinal de contas os bancos eles têm uma permeabilidade no PIX, no TED, no DOC e assim por diante. Então, a abordagem do atendimento é inclusive ao cliente, mas não só ao cliente, também a órgãos reguladores, à própria administração pública e inclusive o atendimento ao concorrente. Perfeito? Dentro do mesmo mercado. E aonde se encaixa a técnica de vendas? Você sabe muito bem que o serviço público, ele vender não significa necessariamente a comercialização. Não significa necessariamente eu te oferecer esta garrafinha, deixa eu aproveitar e me hidratar.
Não significa necessariamente você apresentar um produto ou serviço e ele ser objeto de comercialização. Você pode também vender uma ideia, você pode também vender um conceito. Então, a técnica de vendas, ela tem uma relação direta com o atendimento. E sejamos francos, quando se trata da administração pública, o servidor público estatutário, né, ele não é vinculado ideologicamente, necessariamente, ao chefe do executivo. Então, se você for servidor público federal, você não precisa necessariamente ser alinhado ao presidente da República X ou Y. É óbvio que não. Mas, você atendendo o público, queira ou não queira, você representa a administração. E o cidadão comum, ele não consegue realizar a diferença entre Estado, governo e administração. Então, o resumo da ópera é que um bom atendimento é a tradução para o cidadão de um governo eficiente. E isso tem um resultado direto. Tá claro isso? Então é por isso que políticas públicas assistencialistas, como Bolsa Família, FIES, auxílio emergencial por conta do Covid, liberação dos inativos do FGTS, tendem a aumentar a popularidade do chefe do executivo. No caso desses exemplos que eu dei do presidente da República. E é por conta disso, por conta dessa relação de atendimento e técnica de vendas, que o serviço público se preocupa tanto com essa questão. Abrindo um parênteses para o setor bancário, afinal de contas, atendimento e técnica de vendas é um tópico não exclusivo, mas muito importante quando se trata de produtos e serviços bancários. Nós temos a venda efetiva de prestação de serviço, abertura de conta, cartão de crédito, investimento, tudo aquilo que você aprende de conhecimentos bancários e atualidades do mercado financeiro. Deu para entender? Tá claro isso? Então, nesse sentido, nós vamos caminhando, nesse sentido, nós vamos trabalhando, nesse sentido, nós vamos desenvolvendo os conceitos. Perfeito? Vamos desenrolar agora o atendimento passivo e o atendimento ativo em técnica de vendas. Então, vamos lá, né? Na verdade, o detalhamento, né? Aqui no material eu deixei os elementos básicos iniciais e o detalhamento está no seu material. Então, o atendimento no serviço público, ele pode ser passivo ou ativo. Na verdade, o atendimento passivo, no caso do serviço público, é extremamente majoritário. Por exemplo, quando você está num banco, você pode até ter o setor de marketing fazendo prospecção. Você pode até ter o setor de marketing procurando clientes, mas você passivamente recebe o cliente. Você espera o cliente vir até você. Você é atendente, você não fica na rua panfletando. E no caso da administração, né, por exemplo, alvará, por exemplo, alguma licença ambiental, por exemplo, você não bate na porta do cidadão dizendo: você gostaria de um alvará? Você precisa de uma licença ambiental? Não é assim que funciona. Nem a declaração de imposto de renda. Né? A Receita Federal não bate na sua porta, não te manda um WhatsApp dizendo: você tem que declarar imposto de renda. Então, o atendimento feito na Receita Federal, através do seu software de preenchimento e envio da declaração, é um atendimento passivo. Mas e o atendimento ativo? Como se dá o atendimento ativo no caso do serviço público? Eu vou te dar um exemplo. O atendimento ativo, ele é, por exemplo, na vacinação por conta do coronavírus. É exatamente isso. A minha esposa, ela trabalha na administração hospitalar em uma universidade pública, na Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Ela trabalha no setor administrativo, ela trabalha no laboratório central, e aí procuraram ela, ou seja, atendimento interno do servidor público. Procuraram ela para dizer que ela estava na fila da vacina por trabalhar com pacientes, né, por trabalhar no setor hospitalar. Esse é um exemplo de atendimento ativo. Eu vou até o cliente, eu vou até o cidadão. Ou no caso do judiciário, em que o oficial de justiça vai até você. Mas essa aula é uma aula de introdução, depois nós vamos aprofundando os termos, depois nós vamos aprofundando os conceitos, mas isso é importante. Existe o atendimento passivo, em que o atendente espera o cliente cidadão
Acostume-se muito com esse termo, né? Nos últimos anos, se adotou muito esse termo cliente-cidadão, que, na verdade, como a administração ela se moderniza, como a administração, ela, desde os anos 90, se torna gerencial e tem novos parâmetros, então, na verdade, o atendimento, ele entende o cidadão, entende eu, entende você, como cliente do Estado. E parece besteira, mas você vai perceber durante as aulas que esse conceito de cliente-cidadão, ela dá uma nova abordagem para a sociedade, dá uma nova abordagem para essa questão de como o serviço público no atendimento encara o cidadão. O atendimento passivo é majoritário, mas também existe o atendimento ativo, em que o serviço público vai até o cidadão. Perfeito? Bom, quando se fala de técnica de vendas e de atendimento, existem duas abordagens. Uma abordagem bem burocrática, uma abordagem bem tradicional. Só relembrando mais uma vez que essa é uma aula para te introduzir ao estudo de atendimento e técnica de vendas, você entender o que deve estudar e, mais do que isso, entender o que não deve estudar para sua prova e para você se ambientar com essa matéria. Eu vou agora trabalhar produtos e serviços bancários, mas eu vou utilizar exemplos do mercado como um todo, porque isso ajuda bastante, né? Se você pegar provas aí de todas as bancas, CESP, FCC, VUNESP, você vai perceber que sempre as questões, elas citam de forma genérica o atendimento e técnica de vendas, que pode servir muito para a tua memória de cliente comprando um sapato, comprando uma roupa. Então, quais são as duas formas de atendimento em vendas? Começando a vincular agora os dois elementos. Quando se fala de atendimento em vendas, quando se trabalha atendimento em vendas, então se trabalha duas abordagens. Uma abordagem burocrática, em que o foco é o produto, e essa abordagem burocrática, em que o foco é o produto, em que todo o foco é você desenvolver o produto, ela está um pouco ultrapassada, apesar de ser muito utilizada no comércio, apesar de ser muito utilizada no varejo, é uma visão engessada, é uma visão superada, é uma visão condenável hoje nas abordagens modernas. E a visão moderna tem um foco no cliente. Vamos entender, portanto, do que se trata. O que é uma abordagem em que você empurra o produto para o cliente? Foco no produto. Tudo parte do produto. Tudo parte de você gerar a necessidade do produto sem que isso seja uma necessidade real do cliente. Então, por exemplo, é a mesma coisa você entrar numa loja de roupa para comprar uma camisa e a vendedora ou o vendedor tentar te empurrar uma meia. É a mesma coisa você ir comprar uma bermuda e o vendedor disser que o chinelo está em promoção. Isso não é foco na necessidade do cliente. Isso é foco no produto. Quando se fala de produtos bancários, o foco no produto ele se dá quando um cliente vai abrir conta corrente, ele só tem a intenção de abrir conta corrente, ele não manifesta nenhum interesse em adquirir nenhum título de capitalização, e o técnico bancário, o escriturário, empurra um título de capitalização para a pessoa. Eu, quando fui financiar meu apartamento, que tem aqui meu home studio, eu financei pela Caixa Econômica Federal, né? Valia a pena, né? O valor do financiamento os juros era menor do que em outros bancos. Eu já tinha relacionamento com a Caixa Econômica, então fui todo aquele processo de financiamento imobiliário e coisa e tal. E aí, nas negociações, nas tratativas do financiamento, me empurraram lá uma hora um seguro de vida. Meio que dizendo, então se você... Meio que, eu não vou caracterizar, até porque eu não sou professor de direito civil, mas até uma caracterização de venda casada. Em algum momento, o vendedor dizendo que se eu comprasse ou assinasse, né, um seguro de vida, ficaria mais fácil a tramitação do meu financiamento imobiliário. Então, isso
quando você empurra, quando você joga para o cliente algo que ele não procura, é uma abordagem burocrática, uma abordagem que, além de ser muito pouco eficiente, é uma abordagem que dá muito pouco resultado, né? Então, eu dei esse exemplo porque em loja de moda masculina, pelo menos, isso acontece demais, né? Você vai comprar uma camisa e aí a pessoa tenta te empurrar uma meia ou um cinto, como se uma coisa tivesse direta relação com a outra. O que é o foco no cliente? O foco no cliente é uma abordagem diferenciada, é uma abordagem que você parte única e exclusivamente da necessidade do cliente. Você parte única e exclusivamente daquilo que o cliente sugere. Agora, eu não estou dizendo que você não pode ter técnica de vendas. Por exemplo, existe toda uma parte das aulas que você vai acompanhar que são os diferentes marketings em vendas, né? Os diferentes métodos em vendas. Nós vamos estudar muito Lewis, vamos estudar muito Kotler, que são as referências históricas aí de vendas e de atendimento para vendas. Mas, por exemplo, um atendente que ele tem uma visão burocrática, conservadora, em que tem foco no produto, oferece um título de capitalização ou uma previdência privada, sem que isso seja algo que o cliente expressou. Agora, quando você tem foco no cliente, você pode oferecer um título de capitalização, você pode oferecer uma previdência privada, mas sempre caminhando para encontrar uma necessidade do cliente. Sempre caminhando para encontrar uma necessidade que o cliente tenha. Então, por exemplo, quando você tenta convencer o cliente a investir, por exemplo, investir o dinheiro em CDB, uma coisa é você ter foco no produto dizendo, do nada, o cara vem abrir conta corrente, olha o CDB. Agora, outra abordagem, porque a abordagem final é sempre a concretização da venda. A abordagem final é sempre a ação da venda de produtos e serviços bancários, no caso do exemplo que eu estou dando. Mas o foco no cliente, você tenta pescar algum ponto de apoio para levá-lo a ele, cliente, querer o CDB. Deu para entender? Como eu faço isso? Como eu faço o cliente expressar a necessidade de algo que ele não está expressando? Por isso que nós temos o curso de atendimento e técnica de vendas. Por isso que os teóricos das vendas, né, eu citei Kotler e Lewis, os mais importantes, mas existem outros. Por isso que existem vários marketings, marketing, propaganda, publicidade, enfim. Então, existem esses dois focos. Continuando, desenvolvendo os conceitos iniciais de técnica de vendas, todo atendimento, ele busca gerar satisfação. Mas tome cuidado, porque existe uma diferença no serviço público. Então, o que é geral, né? Primeiro eu vou te apresentar o conceito geral, para depois te apresentar o conceito voltado ao serviço público. Quando você atende um cliente e quando você oferta para esse cliente produtos e prestação de serviço, você tem algumas consequências. Você tem o cliente insatisfeito, não satisfeito. Você tem um cliente satisfeito, mas você tem um cliente em que as expectativas foram superadas. E aí você tem um cliente encantado. Então vamos entender. Ops, voltando, ainda não esse esqueminha que eu montei para você. Quando um cidadão ele procura um órgão público para, por exemplo, ter um alvará, por exemplo, ter uma licença, por exemplo, ter um atendimento no SUS. Vamos pegar o exemplo da saúde, que eu acho que é um exemplo muito bom para você entender essa questão de satisfação e encantamento. Quando um cidadão ele vai até o Serviço Único, Sistema Único de Saúde, né, até a saúde pública, ele é atendido pelo médico. Ele pode sair insatisfeito, ele pode sair satisfeito, ele pode sair encantado. O objetivo do serviço público é gerar satisfação, entregar aquilo que o cidadão quer, não entregar além do que o cidadão quer. Até porque existe um princípio implícito da administração pública, que é o princípio da finalidade. Então, existe o princípio da eficiência, que é você entregar aquilo que se objetiva com os recursos materiais previstos. Então, o objetivo do serviço público não é gerar insatisfação,
E você gera insatisfação quando você vai ficar aquém da expectativa do cidadão. Você precisa deixá-lo satisfeito. Isso é atendimento. Por exemplo, em São Paulo, existe unidades chamadas poupa-tempo. E o poupa-tempo, como o próprio nome diz, em cada estado tem um nome, né? Esse centro de serviços em que você renova a habilitação, tira a segunda via do RG e esse tipo de coisa. Então, pega passaporte, tem um posto lá da Polícia Federal. Então, na verdade, o objetivo do poupa-tempo é você sair com o seu RG, é você sair com a sua habilitação. Tudo que for além disso é desnecessário e ineficiente. Agora, quando se trata de produtos e serviços bancários, quando se trata da questão propriamente vinculada à venda de produtos e serviços, aí o objetivo é você fidelizar, o objetivo é você encantar. Então, neste caso específico, aí é grau de encantamento, perfeito? E aí, quando gera grau de encantamento, você supera as expectativas, intencionalmente. E quando você supera as expectativas intencionalmente, você gera fidelização e todas as consequências da fidelização que vamos trabalhar nas aulas seguintes. Continuando, tem esse famoso esqueminha, e eu vou deixar ele na tela para te apresentar alguns aspectos. No meio, toda organização, seja banco, seja o MPU, seja o Banco Central, precisa ter os seus valores, que são os seus princípios. E aí, existem alguns elementos que devem nortear o atendimento em vendas. Começando ali pela direita, orientação para resultados, ou seja, sempre o atendimento tem que ser voltado aos resultados. Depois, como eu já comentei, né, o foco é sempre no cliente, a abordagem moderna, o foco nunca deve ser no produto. E, por fim, foco no processo. Então, vamos para esses 3 elementos iniciais para desenvolver. O que significa ter foco em resultados? Significa você dar flexibilidade para o atendente, né? Então, existem 2 focos no atendimento, que tem a ver com princípios administrativos. O foco nas tarefas e o foco no resultado. Quando você tem um foco na tarefa, você deixa um roteiro para o atendente seguir, né? Isso é muito utilizado, por exemplo, no telemarketing, né? O atendente de telemarketing ele tem um roteiro que ele tem que seguir, aí o atendimento fica mecanizado, você não tem muita flexibilidade. Quando o foco é em resultados, você dá mais flexibilidade para o atendente. Você deixa o atendente mais livre para ele desenvolver da forma que ele quiser, óbvio, né? Seguindo alguns parâmetros gerais, o atendimento. Mas o importante é o resultado final, que no caso do atendimento em vendas, é a concretização da venda, por evidente. Deu para entender? Depois, foco no cliente, eu já expliquei, né? É você buscar que o cliente apresente a necessidade e não você focar o produto. E depois, foco em processos, ou seja, todo atendimento, ele não vai ter um script, porque o script mecaniza o atendimento, mas ele tem uma metodologia, né? Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui. Numa das aulas futuras, eu vou trabalhar o método do Lewis, que é um teórico que, no final dos anos 1800, desenvolveu o método AIDA, que é o método de concretização de venda. Então, o que é o método AIDA? Primeiro, você precisa chamar atenção. Depois que você chamou a atenção, você tem que gerar o interesse do cliente. Gerando o interesse do cliente, você gera o desejo da compra. E você gerando o desejo da compra, você tem a ação, que é a concretização da venda propriamente dita. É igual um relacionamento amoroso. Quantas pessoas já te chamaram a atenção, mas aí trocando ideia, não gerou desejo. De repente o visual da pessoa, né, a capa da pessoa te chamou a atenção. A vitrine te chamou a atenção, mas aí você começou a trocar ideia e aí viu que não rolava, ou seja, não gerou desejo. Se gerou desejo,
Quando chama atenção, tem que te gerar interesse. E quantas vezes você acha uma pessoa bonita, mas conversando não gera interesse? Gerando interesse, tem que gerar desejo. E a ação da compra. Então, só estou abrindo parênteses de um conceito teórico que eu vou trabalhar em aulas posteriores, mas isso é um processo, né? Então, como o terceiro elemento aí que eu apresentei, foco em processo, é exatamente isso. É exatamente você focar num método pré-estabelecido, não tendo script, mas tendo método. Bom, depois, os 3 próximos elementos, desenvolver parcerias, ter compromisso e ter uma postura ética. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, como assim parcerias? Sobre 2 aspectos. Primeiro, a parceria entre o atendente e o cliente, parceria na relação, parceria no compromisso, parceria naquilo que é verbalizado para gerar um ganha-ganha, para todo mundo sair ganhando, mas parcerias também internas à organização. Porque é o seguinte, né? Na verdade, a qualidade no atendimento precisa ser de ponta a ponta. Você vai num restaurante, você precisa que o manobrista cuide do seu carro, você precisa que o maître seja educado, se tiver maître, né, no restaurante que você vai. Que o maître, restaurantes que eu vou não tem maître, tem balcão, laranja e o bolovo, bolinho de ovo. Enfim, mas se você vai num restaurante ok, o restaurante digno desse nome, então você precisa que o manobrista do carro te atenda com qualidade, você precisa que o maître seja educado, que o garçom seja educado, que o chefe prepare uma boa comida, que o preço seja não abusivo, eu ia falar preço justo, né? Não abusivo. Então, na verdade, a qualidade no atendimento é de ponta a ponta. De nada adianta o manobrista ser gente boa, de nada adianta o maître ser educado, de nada adianta o garçom ser um cara educado se a comida é ruim. Então, a parceria, ela também existe nos vários elementos do atendimento entre os setores internos e ética, né? Na verdade, por que quando você presta concurso de banco, particularmente, Banco do Brasil, né, Banrisul, Banco do Nordeste, Banco Central, por que Banese, por que sempre que você presta concurso para banco, existe ética? No caso do Banco do Brasil, Código de Ética do Banco do Brasil. E tem no site do Banco do Brasil, porque a ética interna e ética com o concorrente, ética com o mercado é muito importante. Ainda mais agora, nesses conceitos que você estuda lá em atualidades do mercado financeiro, como Open Banking, né, banco digital, o atendimento ele precisa ter muita lisura, ele precisa ter muita postura ética. Os outros elementos, isso aqui é a introdução, né? E na verdade é um roteiro sobre aquilo que nós vamos desenvolver ao longo das aulas, é um roteiro daquilo que nós vamos trabalhar. Satisfação do cliente. Olha que interessante, né? Esse último círculozinho aí das 11 no reloginho aí das 11 da noite, não está dizendo encantamento do cliente, elevação, superação da satisfação do cliente e vocação. Então, vamos lá. Como eu comentei com você, o objetivo do serviço público, diferentemente, por exemplo, o Alphacom, o nosso objetivo é gerar grau de encantamento. Eu quero que você assista a aula e você supere suas expectativas na hora da prova, vendo que a aula é eficiente. Então, isso é empresa privada. Agora, o serviço público, até pelo princípio da eficiência, que é um princípio constitucional da gestão pública, presente no artigo 37 da Constituição Federal, o objetivo é você gerar grau de satisfação e nunca superar a expectativa. Agora, você pode superar, isso não é negativo, mas o objetivo sempre é você atender. E, finalmente, vocação. Como assim vocação? Né, para fechar, o último elemento para arredondar. Como assim vocação? A vocação no atendimento. A vocação na prestação de serviço. Então, o órgão público, a empresa pública, a parceria público-privada, os bancos, que são autarquias, no caso do Banco do Brasil, do Banco Central, eles precisam ter vocação em atendimento em vendas. Precisa desenvolver esse conhecimento, essa competência entre os seus funcionários. Se você presta concurso para Banco do Brasil, para ficar no exemplo,
você precisa, de alguma forma, desenvolver a oratória. Você precisa, de alguma forma, desenvolver a abordagem em vendas, porque isso é inerente ao serviço público nesse caso. Perfeito? E se você entender essa relação, dessa reflexão que eu vou propor, na hora da prova você vai se dar bem, porque é um elemento que sempre é abordado em prova. A pergunta é: o que é mais oneroso? O que é mais trabalhoso? O que demanda mais empenho? A conquista ou a retenção? Reflete aí que nós vamos responder. Começando pelos elementos de venda. Lembre que quando se fala de técnicas de venda, não necessariamente existe uma relação de produto. Você pode vender serviços. E o serviço público, no setor bancário, ele vende produtos bancários, né? Título de capitalização, investimentos, caderneta de poupança, conta corrente, cartão de crédito, ou seja, tudo aquilo que você estuda em conhecimentos bancários ou atualidades do mercado financeiro, o Pix, né? Novo sistema de pagamento. Mas existem também os serviços prestados pelo banco, que é a própria administração da sua conta, do seu investimento, e no caso do serviço público mais amplo, existe a prestação de serviço público, um atendimento em uma secretaria para que você possa obter uma licença ambiental, é a venda de um atendimento, é a venda de uma prestação de serviço. Então vamos começar desenvolvendo os elementos que estão no seu material de forma esquematizada e detalhada, para a gente começar a entender quais são os elementos de vendas, e se isso for abordado exatamente nessa forma da sua prova, como abordar, como desenvolver, como interagir. É evidente que para que você tenha um elemento de venda, você precisa necessariamente de 3 termos, 3 aspectos. Então é possível afirmar que o componente da venda é composto, os insumos da venda são compostos pelo vendedor, que pode ser um servidor público, pode ser um escriturário do Banco do Brasil, pode ser um técnico bancário da Caixa Econômica Federal. E existe um elemento propriamente dito, que é o produto, no caso, né, majoritariamente produto e serviço bancário, ou os serviços que são tangíveis e intangíveis. Tome cuidado, depois eu vou desenvolver, que nós estamos numa era de produtos intangíveis. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso com você. E o cliente, que pode ser uma pessoa física ou pessoa jurídica. Bom, existe uma grande máxima que diz que quando algo é gratuito, o produto é você. É igual às redes sociais, né? Então, por que o Facebook, Instagram, WhatsApp e por aí vai, né? Porque Telegram, por que essas redes sociais elas são gratuitas? Porque o produto somos nós, né? Como aquele documentário da Netflix genial chamado Dilema nas Redes explica, né? Que nós temos algoritmos que manipulam aquilo que vai ser apresentado para nós, para que a gente, como consumidor, consuma aquilo que o algoritmo manda que a gente consuma. Mas o fato então você entendeu que o produto não precisa ser necessariamente algo que é comercializado com retorno financeiro. Pode ser uma ideia. Posso vender uma ideia, posso vender um atendimento. Quando você vai no SUS, por exemplo, o atendimento da linha de frente, né, que é o atendimento do balcão, até o atendimento médico, é a venda do serviço público de saúde. E o serviço, ele pode ser tangível ou intangível. Então, hoje em dia, por conta da internet, por conta dos banklines, por conta da informatização dos procedimentos, inclusive da informatização do serviço público, os serviços eles são cada vez mais intangíveis. Então, se não houver um desses 3 elementos, o vendedor, o produto ou o serviço, podendo ser tangível ou intangível, material ou imaterial, e o cliente, não existe relação de venda. Se faltar um desses elementos, não existe relação de venda. E uma outra coisa importante, eu tenho queridos amigos que são auditores e delegados da Receita Federal do Brasil, professores do Alfacom, e eles comentam que a Receita Federal e a política tributária no Brasil, ela precisa entender como tributar a intangibilidade, por exemplo, de você comprar uma música no Spotify. E é um baita problema, né? Porque na época do bom e velho LP, long play, para os dinossauros, ou na época do CD, para os mais saudosistas, era fácil você taxar, né? Porque tirando a pirataria, né, na verdade o LP nem tinha muita pirataria, a pirataria era mais industrial.
mas o CD tinha muita pirataria, né? Então, assim, você combatia a pirataria por um lado, e de outro lado você taxava o produto. Só que agora com a intangibilidade é mais difícil você taxar. E isso também é uma relação bancária, né? Então, quando você tinha, por exemplo, quando você tinha não, né? Quando você tem as agências bancárias e você tem o cliente se dirigindo até a agência bancária para consumir o produto ou serviço, é fácil você caracterizar a relação de venda, né? Eu sei quem é o vendedor, quem é o produto e quem é o cliente. Vamos para um exercício aqui de reflexão para verificar como isso mudou e como isso pode aparecer na sua prova. Eu estou dando exemplo de setor bancário porque é onde mais essa matéria é abordada. Mas os exemplos que eu estou trabalhando com você, os exemplos que eu estiver desenvolvendo com você, servem literalmente para qualquer área, servem literalmente para qualquer concurso que tenha essa abordagem, perfeito? Então, na verdade, é o seguinte: quando você tem, por exemplo, uma agência bancária e o cliente procura a agência bancária para realizar um investimento ou para comprar um título de capitalização, que é um clássico produto bancário, o vendedor é o... Vamos pegar o exemplo do Banco do Brasil. O vendedor é o escriturário. O cliente é o cliente propriamente dito pessoa física. E o produto ou serviço é o título de capitalização. Perfeito. Mas a pergunta é, e se você acessar o aplicativo no mobile, né? O app do Banco do Brasil, eu sei quem é o produto, é o título de capitalização, isso não muda. Eu sei quem é o cliente que está acessando o mobile. Mas quem é o vendedor? Aí que tá, né? Então, na verdade, você não tem um vendedor que interage diretamente com você. Você tem uma interface e o vendedor passa a ser a instituição. Atenção a essa regra. No Bankline, o vendedor não é mais uma pessoa física, e sim uma instituição através do Bankline. Você já percebeu isso? Como mudaram as relações? E, inclusive, era mais fácil você caracterizar reclamação. Porque é fácil você ir na agência bancária, aí você ser mal atendido por um escriturário e você registrar uma reclamação ou na ouvidoria, ou na diretoria do banco, ou na gerência da agência. Agora, no Bankline, se você estiver fazendo uma operação bancária e cair o sistema, a culpa não é do João, da Maria, do Alfredo. A culpa é da instituição. Então, o vendedor passa a ser a instituição. Deu para entender isso? Tá redondinho? Bom, na verdade, fora esses elementos que são os elementos da venda obrigatórios e que tiveram essa pequena mudança por conta da internet, por conta de toda a intangibilidade existente hoje em dia, existe também a visão do vendedor, que eu até pontuei de forma breve na aula de introdução, mas aqui nós precisamos aprofundar. As relações, elas mudaram, né? A minha mãe, por exemplo, eu paguei um serviço à vista. Uma empresa que tem CNPJ e me deu a nota e o contrato da prestação de serviço que eu contratei. E aí a minha mãe, ela ficou abismada, porque ela disse que nunca, onde já se viu, nunca se faz isso. Você sempre paga metade antes e metade ao final. Por que ela estava dizendo isso? Porque nos anos 60, nos anos 70, até os anos 80, anteriormente à Constituição Federal, os direitos individuais e os direitos do consumidor eram bastante frágeis, né? Eram bastante primários. Agora nós temos a Constituição Federal, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, nós temos o Código Civil, Código de Processo Civil, ou seja, nós temos uma série de instrumentos jurídicos para proteger a relação entre vendedor e cliente, né? Então eu paguei e eu recebi todo o serviço que eu contratei. Mas a minha mãe, ela é vítima de uma visão do vendedor tradicional, que empurra o produto para você e que muitas vezes nem entrega, porque o objetivo é a venda. Hoje em dia existe isso, né? Hoje em dia existe apresentar um produto ou serviço para você, sendo que não é do seu interesse. E é por isso que quando você trabalha com a internet, isso é muito complicado, pelos famosos algoritmos das redes sociais. Para você entender, na verdade, o Google, o YouTube, o Instagram, o Facebook, todas essas redes sociais têm algoritmos que são códigos informáticos para te apresentar aquilo que tem a ver com o que você gostaria de consumir.
É um debate meio complexo. Sugiro que você assista o documentário da Netflix, O Dilema das Redes. Mas, quando se trata de produtos, eu estou falando de vendas, quando se trata de produtos e serviços bancários, isso é mais complicado. Por exemplo, se você abre o aplicativo do Banco do Rio Grande do Sul, Banrisul, e lá está sendo oferecido um título de capitalização, sendo que você em nenhum momento pleiteou o título de capitalização, essa é uma visão burocrática, uma visão hard, uma visão meio que ultrapassada. Agora, se você busca informações sobre isso e a informação vem até você, é uma nova abordagem. Mas essa nova abordagem, que é soft, né, ela não deixa de ter a sua situação invasiva. Eu já vou falar sobre isso. Vamos então para a visão do vendedor, e você sabe, tudo que eu ponto aqui está detalhadozinho aí no seu PDF, né? Então vamos lá, vamos desenrolar, vamos trabalhar o que são as visões do vendedor, né? Que eu pontuei na aula inaugural, mas aqui eu vou aprofundar. A visão tradicional do vendedor, tem aqui um pequeno resumo, né, para você entender como isso pode eventualmente ser abordado na sua prova. O vendedor é um mero divulgador do produto, e seu foco não é atender às necessidades do cliente, e por este motivo não é bem visto pelo cliente. Eu não gosto de entrar numa loja de qualquer coisa, roupa, produtos para barba, pet, e o vendedor chegar até você e ficar te apresentando os produtos. Isso ninguém gosta, na verdade, né? É uma visão tradicional. Ele fica te empurrando o produto, independente da sua necessidade. Eu, por exemplo, recentemente fui comprar um balme para minha super barba branca, e aí eu perguntei, era uma loja muito grande de cosméticos, né? E afins. E aí eu perguntei, a única pergunta que eu fiz para a vendedora foi: qual o corredor de produtos para barba? E aí ela me acompanhou até a prateleira, né? E aí ela começou a me apresentar óleo para barba. E eu nunca usei óleo para barba. Simplesmente sem perguntar o que eu queria, sem perguntar qual era a minha necessidade. Então o vínculo que ela fez esse cara tem barba, mesmo que eu estivesse de máscara, por conta do coronavírus, e esse cara tem barba, então ele está procurando produtos de barba, vou oferecer um óleo. Isso não é porque ela fez vínculo associativo que ela sabe o que eu queria. Na verdade, eu procurava balme, que é tipo um creme, é outra coisa. Então essa é a visão tradicional. Seria a mesma coisa de você receber um monte de propaganda do AlphaCon, independente da carreira que você estuda. É uma visão tradicional, é uma abordagem pesada, é uma abordagem que não parte da sua necessidade. E isso é condenável em vendas. Em vendas, isso, na verdade, é muito condenável, né? Seja no setor bancário, no serviço público como um todo. E existe a visão contemporânea, que é a visão mais moderna, que é a visão que você dialoga com o cliente. O vendedor é um conciliador entre os interesses do banco ou da instituição, qualquer que seja, e os interesses do cliente. E, neste sentido, é bem visto pelo cliente. Então, olha que interessante. Existe o interesse do banco, existe o interesse do AlphaCon, existe o interesse da organização, pública ou privada. E existe o interesse do cliente. E entre o interesse da organização, que é vender e satisfazer e reter, e o interesse do cliente, que é adquirir o bem ou o serviço da forma mais vantajosa para ele, existe o vendedor que serve como um intermediário. Então, por exemplo, você chegar numa loja e o vendedor passivamente ou apenas se apresentar e dizer que está à disposição e te oferecer produtos e serviços de acordo com a sua demanda. Então, em banco, por exemplo, isso é muito caracterizado. Quando você tem no banco, você chega para abrir, já aconteceu com você chega para abrir conta corrente. Seu interesse é abrir uma conta corrente. E aí te oferecem o maldito título de capitalização. Isso é a visão tradicional. Agora, é possível você oferecer título de capitalização. Eu não estou dizendo que está errado você oferecer produtos e serviços, mas você precisa partir da necessidade do cliente. Então, por exemplo, qual é o interesse do... isso tem que ficar muito claro. Eu não estou dizendo que está errado oferecer. Então, vamos criar uma situação para você entender qual é a diferença de uma abordagem que é tradicional para uma abordagem contemporânea.
eu sou vendedor, né? E eu quero vender o título de capitalização para o cliente. Ponto final. Porque o banco tem esse interesse que eu venda. Eu preciso cumprir meta, e tem mais essa por cima, ainda por cima, né? Tem as metas a serem batidas em vendas. Então, imagine uma situação em que você tem o cliente vai abrir uma conta corrente e você do nada oferece um título de capitalização. Isso é uma visão tradicional, isso é uma visão que você empurra o produto para o cliente. Agora, isso demanda treinamento, isso demanda conhecimento, isso demanda qualificação. Se o escriturário ou o técnico bancário for um vendedor preparado, se ele tiver treinado para ter foco em vendas e foco no cliente, você vai dialogando com o cliente até achar um ponto de apoio para oferecer para o cliente o título de capitalização. O cliente pode não gastar muito dinheiro, querer guardar dinheiro e não saber como, ou comentar sobre as loterias, sei lá, né? Eu não sou vendedor, eu não sou vendedor de produtos bancários, eu sou professor. Então, você entendeu que eu posso chegar do ponto A ao ponto B, mas para chegar do ponto A ao ponto B, eu preciso ter treinamento. Deixa eu falar uma coisa importante. E você pesquisar alguma coisa na internet e a coisa ficar te perseguindo. Já aconteceu com você, como já aconteceu com todo mundo, que tem a ver com os cookies que você aprende lá na aula de informática que registram aonde você navegou. Então, por exemplo, eu entro lá numa loja, numa agência, numa empresa aérea e pesquiso o preço para um destino. E aí, sempre a passagem fica me perseguindo. Ou, sei lá, eu pesquiso um tênis e o tênis fica me perseguindo. É visão tradicional ou é visão contemporânea? Bem, do ponto de vista conceitual, é visão contemporânea, porque na verdade não veio do nada essa oferta de tênis, você pesquisou. Mas o fato é que, objetivamente, o fato é que, concretamente, tem um problema aqui estruturado, né? Nós nos incomodamos com esse monte de divulgação, nós nos incomodamos com esse monte de pop-up sobre aquilo que a gente pesquisou na internet. E você fica incomodado, mas é visão contemporânea, porque eu não estou oferecendo outro produto que não foi aquele que você pesquisou. Entendeu? Tome cuidado com isso. Vamos agora para uma abordagem que é uma abordagem técnica. E uma abordagem sobre tudo isso que eu estou falando, sobre as duas visões, que é bem técnica. E por isso pode, evidentemente, cair na sua prova. Então, que é o hard selling, ou seja, foco no produto, e o soft selling, foco no cliente. Tome cuidado, porque aqui existe uma relação de causa e efeito. Quando existe um vendedor com visão tradicional, ele tem foco no produto, e a forma dele trabalhar é hard selling, visão clássica e tradicional. Não é indicado para vendas em bancos. É indicada para onde, então? É indicada na feira. Exatamente, deixa eu falar uma coisa. O hard selling, eu não estou dizendo que ele é condenável, que ele nunca deve ser utilizado. Por exemplo, na feira livre. Feira livre é maravilhoso, né? Feira livre. E aí, tá lá a tua mãe com um carrinho de feira. Ninguém tem mais carrinho de feira, né? Com a sacolinha. E ninguém sabe se você foi atrás de acelga, de laranja, de caju, a melhor fruta do mundo, ou melancia. Ou se você está simplesmente passeando para comer um pastel e tomar uma garapa. Na verdade, eles ficam gritando, Dona Maria, que mulher bonita não leva, mas também não paga, mas não leva. Ou seja, eles ficam gritando, oferecendo o produto dele, e meio aquela loucura que é a feira livre. Nesse caso, não dá para você, todo feirante, parar, dialogar e querer descobrir a necessidade do cliente. Nesse sentido, eu não estou afirmando que o hard selling, que é o foco no produto, é extremamente condenável e não utilizável em todos os ramos do mercado. Eu estou dizendo que no serviço público, e em particular na venda de produtos e serviços, como venda de produtos e serviços bancários, não é indicado. E existe o soft selling, que é uma abordagem mais soft, mais leve, visão contemporânea, que é indicado para vendas em bancos. Então tome cuidado, porque existe aqui o vínculo associativo direto, né? A visão tradicional, ela tem relação com o foco no produto, hard selling. A visão contemporânea tem foco no cliente, soft selling, perfeito? Eu vou trabalhar agora com você algo que também eu pontuei brevemente na primeira aula,
mas aqui eu vou aprofundar com você, que é a insatisfação, a satisfação e a explodir a satisfação, gerando grau de encantamento. Bom, primeiro eu vou dar para a leitura do conceito, que eu introduzi na aula passada, mas aqui foi aula de introdução, mas aqui eu vou aprofundar, porque o tema da aula é esse. Então vamos lá, vamos entender qual é a abordagem, vamos entender o que eu quero desenrolar com você. Bom, nós em qualquer relação de prestação de serviço, venda de produtos, ou seja, quando se fala de atendimento e técnica de vendas, existe o cliente que fica insatisfeito. E ele fica insatisfeito porque as suas expectativas não são atendidas. E os resultados ficam aquém daqueles que são esperados pelo cliente na aquisição do bom nome, do bem e serviço. O cliente satisfeito, as expectativas são atendidas e vão de encontro com aquilo que é esperado pelo cliente, gerando satisfação. Atenção, ou seja, quando o cliente é satisfeito, ele não sai nem decepcionado e nem encantado. Agora, às vezes, o atendimento, a venda, eu não estou falando do produto, daqui a pouquinho eu vou particularizar isso. Eu estou falando do atendimento, que nada mais é do que vender uma ideia, e técnica de vendas. Cliente altamente satisfeito. As expectativas foram superadas pelo cliente. O resultado vai muito além daquele que era esperado anteriormente à compra. Então, vamos lá, porque isso pode parecer simples, mas não é. Aqui, nós não estamos fazendo análise de produto A, B ou C. Não é aula de análise de estudo de caso do produto. Como que o produto é recebido pelo cliente. Aqui é o atendimento em vendas e técnica de vendas. Então, qual é o cliente insatisfeito? É aquele em que o atendimento não atendeu às expectativas. E isso é bem comum, né? Porque, sinceramente, eu não sei você, mas eu tenho andado um pouco decepcionado com o profissionalismo das pessoas. Eu contratei um eletricista, contratei um empreiteiro, contratei vários profissionais para negócios que eu tenho de parceria ou mesmo para minha vida privada, e a regra é me decepcionar. É difícil, né? Quando você contrata um autônomo. Então, quando você fica insatisfeito, é porque não atendeu as suas expectativas. Quando você fica satisfeito, óbvio, as suas expectativas foram exatamente atendidas. Mas muitas vezes você tem um cliente altamente satisfeito que gera um grau de encantamento. Vamos pegar como exemplo um atendimento bancário. Vamos imaginar que você foi até o banco conversar com o seu gerente porque foi cobrado uma taxa que você não sabia que estava sendo cobrada, uma taxa indevida na sua conta. Quando o gerente nem te explica que taxa é essa, você sai insatisfeito. Quando o gerente te explica que taxa é essa e retira a taxa porque era indevida, você fica satisfeito. Agora, se for o caso também, né? Se o gerente, como uma compensação pelo problema gerado, ele consegue te dar inclusive um bônus, te dar um crédito, isenção do seu cartão de crédito, aí você gera um encantamento. Então, o encantamento é quando supera a sua expectativa. O encantamento é quando vai além daquilo que você esperava. Deixa eu falar uma coisa muito importante. O serviço público, em geral, o atendimento no serviço público não tem o objetivo de gerar grau de encantamento. Não tem o objetivo de deixar você altamente satisfeito. Porque tem uma questão importante no serviço público, que é a finalidade e que é a eficiência. Então, o que você precisa no serviço público em geral é você entregar aquilo que era a expectativa do cliente para satisfazer o cliente e assim você cumpre o serviço público. Por exemplo, nesse exemplo eu sempre gosto de dar porque eu acho que ele vem bem ao caso. Em São Paulo existe o Poupa Tempo, que são unidades do governo, do estado, que tem um centro de serviços. Então você tira a segunda via do RG, você renova a habilitação, você faz um monte de coisa. Nos estados devem ter também, né? Cada estado tem um nome diferente. Acho que no Paraná é VaptVupt, em São Paulo chama Poupa Tempo. Enfim, qual que é o objetivo do Poupa Tempo?
Se o meu objetivo é renovar minha habilitação, se eu saio de lá com a minha habilitação renovada no prazo que eu esperava, eu fico satisfeito. E pronto. Atendeu a finalidade, foi eficiente, houve equilíbrio entre recursos destinados e resultados obtidos. Né? Você não gastou nem menos nem mais dos insumos que você previa. Agora, o Poupatempo poderia gerar um grau de encantamento, pondo TV, pondo café, até tem TV, né? Pondo cafezinho, pondo massagem localizada, dizendo que ia te levar até em casa. Mas nesse caso, é desnecessário, porque além de você ter um uso da máquina pública de forma indevida, você não tem que gerar grau de encantamento, você tem que gerar satisfação. Porém, em vendas, o ideal é gerar grau de encantamento. Por quê? Porque aí você fideliza. E um cliente fidelizado, ele gasta mais para aquilo que ele quer. Um cliente fidelizado, você deve ser fidelizado com alguma marca. Seja de alimento, bebida, roupa. Você é fidelizado. Por exemplo, tem gente que só quer iPhone. Tem gente que só gosta de comer em tal restaurante, pedir em tal fast food. Então, no serviço público em geral, a satisfação é o objetivo. Em vendas, você gerar grau de encantamento é o objetivo, porque você fideliza. E eu queria agora partir para aquilo que eu falei lá no comecinho da aula. O que é mais oneroso? Você conquistar ou você reter? É mais fácil você conquistar a gata ou você manter o namoro? É mais fácil você conquistar a gata. É mais fácil você manter o namoro, porque você já conhece, já tá na clientela, já faz parte ali da parada. Então a conquista é mais onerosa que a retenção. Reter clientes é fundamental. A retenção de clientes é a coisa mais importante do mundo. Então vamos para a retenção, para a gente finalizar esse tópico. E você retém através de encantamento, né? Quando você gera grau de encantamento, a retenção fica mais fácil. A retenção ocorre, atenção, a retenção ocorre quando o cliente é recorrente na compra. Ou seja, você reteve ele como cliente e gera lucratividade constante à instituição bancária ou qualquer instituição. A retenção pode ser desenvolvida, tem várias ferramentas, né? Pode ser desenvolvida com marketing de relacionamento, com endomarketing, com marketing de diferenciação de cliente de alta lucratividade. E o objetivo final é a fidelização, pois quando isso ocorre, existe a disposição de pagar preços maiores pelo bem ou serviço do cliente fidelizado. Então, para você não se perder na hora da prova, os bancos ou organizações como um todo precisam fazer os dois. Precisam conquistar novos clientes e precisam reter os que já existem. Mas a conquista é muito mais onerosa que a retenção, porque a conquista você disputa com o mercado, você disputa com os outros bancos no caso, né? A retenção você já está ali, você já conhece, não é novidade. Deu para entender? Então, espero que você tenha entendido os elementos de venda, vendedor, produto ou serviço e cliente, e entendido a abordagem clássica e a abordagem contemporânea, hard selling, foco no produto, soft selling, foco na necessidade do cliente. E entender que o cliente satisfeito, ele foi decepcionado e ele nunca mais volta. O cliente satisfeito pode voltar, no caso do banco, e o cliente mais do que satisfeito, encantado, ele vira cliente fidelizado. Perfeito? Eu vou trabalhar com você, Philip Kotler. Se você não sabe quem é, você nunca estudou vendas ou marketing. Porque o Philip Kotler não é um ex-lateral do Vasco, não é um ex-zagueiro do Corinthians. Ele é simplesmente o Deus, a principal referência teórica de vendas e marketing em vendas. Então, Philip Kotler ele é citado em provas de forma direta, com alguma teoria dele, mas, em geral, quando nós trabalhamos as etapas de vendas, quando nós trabalhamos o pré-venda, a venda, o pós-venda, nós falamos de Kotler. E, inclusive, na administração geral, quando trabalhamos os conceitos da administração, da eficiência, da eficácia e da efetividade, Kotler ele tem direta relação com a efetividade do serviço público no conceito do valor percebido pelo cliente. Então, esta aula é uma aula de Philip Kotler. Esta é uma aula que eu vou aprofundar todos os conceitos desse teórico, que é o teórico de vendas,
que é o principal teórico, e você vai perceber, né, no decorrer da aula, no decorrer dos conceitos que eu vou desenvolver, como ele é importante. Começando pelo conceito desenvolvido por Kotler do valor percebido pelo cliente. O que é o valor percebido pelo cliente? É uma subtração. E é uma subtração que chega até a conclusão que o cliente ele está ou não satisfeito. E o cliente ele fica satisfeito quando ele percebe valor. Tome cuidado, porque a palavra valor ela é bastante deturpada no uso coloquial, no uso geral. Né? Geralmente você diz quanto você pagou qual é o valor desta ânfora de água que o Rezende se hidrata durante a aula. E aí as pessoas agregam valor a uma certa quantidade de dinheiro que eu dispus para obter esse produto. E na verdade, o valor tem mais a ver com a percepção positiva. O valor é que esta ânfora foi a primeira que eu utilizei na minha primeira gravação do AlphaCon em 2012. Não é verdade, né? Só estou dando um exemplo. Então, por exemplo, eu fiz um treinamento em vendas no serviço público, vendas de serviços, né? E eu fiz um exercício. O exercício era o seguinte: a Ana, ela herdou do seu avô uma Kombi. E a Ana tinha lembranças muito boas da Kombi, porque o avô falecido, ele levava ela para passear na Kombi. E o preço da Kombi é 50 mil reais. Ela vai reformar para vender por 10% a mais. Qual é o valor da Kombi? Muita gente respondia 55 mil, porque se vale 50, ela vai reformar para vender por mais 10%, 55 mil, né? Fazendo conta. E na verdade está errado, porque o valor é toda percepção positiva, toda lembrança afetiva do seu avô. Inclusive, eu não sei porque ela quer vender, né? Esse exemplo que eu dei é um pouco desumano. Mas valor percebido é quando agrega. O valor é sempre positivo. É sempre uma percepção positiva. Custo é sempre negativo. Então, o que é o valor percebido pelo cliente? Você faz duas colunas. De um lado, você põe tudo que é valor, ou seja, tudo que é positivo. E de outro lado, você põe todos os custos, tudo que é negativo. Quando o valor total, ou seja, tudo aquilo que é positivo, é maior do que o custo total, você tem percepção de valor, você tem percepção de qualidade e você gera a satisfação. Você gera o atendimento qualitativo das expectativas. Agora, quando o custo é maior do que o valor, você não tem valor percebido. Eu não percebo vantagem. É igual a aula, né? Quais são os elementos de valor da aula? A qualidade da aula, a qualidade do áudio, a qualidade do vídeo, a qualidade do material que você tem disponível, a plataforma que é a sua área do aluno. Tudo isso é valor. Tudo isso é elemento positivo. Agora você tem custos. Você tem o preço que você paga no curso, você tem o tempo que você dedica para estudar, você tem o seu cansaço físico e mental. Tudo isso você põe na coluna de ônus. Se a coluna de ônus for maior do que o bônus, não vale a pena. Se o bônus for maior do que o ônus, vale a pena. E quem nos ensina isso é Philip Kotler. Então vamos rapidinho para uma definição sobre valor percebido pelo cliente, que está no teu material, né? Que é, na verdade, a definição de tudo isso que eu falei para você. A definição de tudo isso que eu pontuei para você. Valor percebido pelo cliente. Apenas existe satisfação quando o valor percebido pelo cliente é positivo. E o valor percebido pelo cliente é o resultado do valor, que é a subtração que eu apresentei para você, né? Que é a subtração que eu pontuei para você. Quando o valor total, tudo aquilo que é positivo e agrega alguma coisa, é maior do que o custo total, aquilo que é negativo e não agrega. Agora, deixa eu pontuar uma coisa importante sobre o conceito de valor percebido pelo cliente. Não tem a ver com preço. Não tem a ver com preço. É óbvio que o preço é sempre negativo. Mas está barato. Tudo bem, então o desconto é bom. Tudo bem, então... Porque, toda vez que você paga alguma coisa, você tira da sua renda, você tira da sua poupança, você tira dos seus investimentos.
você tira da sua riqueza. Então é sempre negativo. Positivo é no Vasco. Positivo é gratuito. Às vezes não, né? Porque quando é gratuito, o produto é você. Mas quando você tem um bom desconto, o que é positivo é o desconto, as condições de pagamento. Preço é sempre negativo. E não tem a ver com preço. Tem a ver com percepção. Por exemplo, você com certeza já comprou alguma coisa por R$ 1,99 e mesmo sendo muito barato, foi inútil. Eu comprei um suporte de celular para deixar o celular de pezinho de silicone, sei lá, paguei R$ 5, mas o celular não para de pé, o smartphone não para de pé. Então, considerando aqui os conceitos de Kotler, considerando todos os elementos de Kotler, nesse caso não teria valor percebido por mim, porque mesmo que o preço seja bem pequeno, não agregou valor, percebeu? Ou seja, eu posso comprar alguma coisa muito cara e ter valor. Então não tem a ver com preço, tem a ver com a equação entre elementos positivos e elementos negativos. O valor percebido pelo cliente. Philip Kotler também desenvolve todas as etapas de vendas. E Philip Kotler faz uma divisão em 3 momentos. O momento da pré-venda e todos os submomentos, o momento da venda e todos os submomentos, e o momento do pós-venda. Deixa eu falar uma coisa para você. É óbvio, né, que todo curso de atendimento e técnica de vendas que você está assistindo comigo, ele é importante. Todos os elementos são tópicos da sua prova. Todos os elementos são tópicos que literalmente estão aí no seu edital. Mas alguns elementos são mais importantes do que o outro. Alguns elementos são mais relevantes do que o outro. Então, essa aula é extremamente relevante pelo valor percebido pelo cliente e pelas etapas de vendas de Kotler. Então, existem 3 momentos. Cada momento tem vários elementos internos. Pré-venda, venda e pós-venda. Quem definiu isso foi Philip Kotler. Então, vamos para o primeiro desses momentos, que é o momento da pré-venda. Etapas de Kotler e a pré-venda, como o próprio nome diz, é o momento anterior à venda propriamente dita, que tem a função de levantar o público-alvo e suas características. E aí eu comentei com você que cada uma dessas 3 etapas, pré-venda, venda e pós-venda, tem seus momentos internos. E a pré-venda, em particular, tem o primeiro momento interno, que é o momento da prospecção. Representa o levantamento e pesquisa de potenciais clientes, a localização do público-alvo e é fundamental no planejamento de vendas. Então, a prospecção, portanto, é o momento em que você pesquisa onde estão os seus clientes e onde se localizam geograficamente seus clientes, ou no caso do serviço online, em quais os sites, em quais as redes sociais, ou seja, qual é o seu público-alvo. Prospectar é você pesquisar. Prospectar envolve muita pesquisa de mercado, prospectar envolve muita experiência em abordagens, por exemplo, online. Perfeito? Por exemplo, existe uma tradição no mercado de concurso público de quando você tem um grande concurso, os cursos eles panfletam na porta dos principais locais de prova, né? Com jornal de dicas, por exemplo. Isso é prospecção. É você realizar o levantamento do seu público-alvo, é você procurar onde se localiza o seu público-alvo. Prospectar. Agora, uma outra etapa da pré-venda, lembre que eu comentei com você que Philip Kotler divide 3 momentos, pré-venda, venda e pós-venda, e no momento da pré-venda, a primeira coisa que você deve fazer é prospectar, ou seja, é fazer um levantamento de onde geograficamente se encontram os seus clientes. Depois da prospecção, e aí tome cuidado, porque nesse caso existe uma relação de causa e efeito. Nesse caso existe uma relação entre primeiro a prospecção e posteriormente a qualificação. Após a prospecção, levantar os potenciais clientes, na pré-venda é feita a qualificação, com detalhamento das características dos clientes e determinação dos bens ou serviços ideais para cada grupo de cliente. Então, por exemplo, né, quando você faz uma propaganda geral ou genérica de concursos públicos, você está fazendo a prospecção. Por exemplo, vamos imaginar que no UOL, né, o maior portal brasileiro em número de acessos, que é o portal do Grupo Folha de São Paulo, o Alphacom tem um banner lá.
Esqueça, é que hoje em dia existe muito direcionamento por cookie, existe muito direcionamento por algoritmos, né? Então isso já é uma qualificação. É aquele lance que eu já comentei com você anteriormente, de você pesquisar o tênis e o tênis fica te perseguindo. Mas o que eu quero falar é outra coisa. Vou dar um exemplo que eu acho que vai estar claro aqui. Quando o Alphacom, até o final de 2019, ele teve presencial em São Paulo. Hoje nós temos na nossa sede, que fica em Cascavel. E no presencial de São Paulo, nós fizemos uma propaganda do metrô. Então, tinha propaganda com a minha foto, propaganda com a minha foto de outros professores, propaganda com fotos de outros professores. E no metrô, né? O metrô de São Paulo, milhões de pessoas circulam. Então, isso é prospectar. Isso é você ali verificar, procurar onde estão seus clientes. Então, não era feita a propaganda em qualquer estação. Era feita a propaganda perto de faculdades, perto de áreas residenciais. Então, tinha todo um estudo. Isso era prospecção. Agora, era propaganda geral. Tinha até propaganda de curso, né? PF, PRF, Banco do Brasil. Mas tinham propagandas gerais. Concurso público, se torna servidor público, estabilidade, plano de carreira, blá, blá, blá. E no momento que as pessoas ligavam, aí tinha qualificação. Aí tinha uma entrevista, tinha uma conversa aonde se qualificava. Não, essa pessoa está disposta a comprar um curso barato porque nunca estudou para concurso. Essa pessoa já estuda, então ela quer um produto mais agregador, que é o Sou Mais, por exemplo. Então é exatamente isso, né? A qualificação é você já tendo prospectado, já tendo descoberto onde está o seu público, já tendo descoberto onde se localiza o seu público, é exatamente você qualificar para entender o que o cliente quer. Deu para entender? Continuando, então essa é a etapa que Kotler caracteriza como a pré-venda, mas é só a primeira etapa. Então nós temos uma próxima etapa, que é a etapa da venda propriamente dita. E tome cuidado, porque é óbvio, né, que a etapa da venda, dentro de vendas, é o momento mais importante, é o momento mais relevante. Então o momento da venda representa o momento propriamente dito de relação entre vendedor e cliente. Porque tem uma questão importante, que no momento da pré-venda, no momento da prospecção, não existe uma necessidade gritante, não existe uma grande necessidade de você ter uma relação do vendedor com o cliente. Até porque, na prospecção e na qualificação, quem trabalha é o marketing, quem trabalha é a área comercial. E é nesse momento da venda que o vendedor, propriamente dito, ele começa a atuar. Então, em aulas anteriores, deixa eu até voltar para te falar isso, porque é uma coisa importante. Em aulas anteriores, o que eu trabalhei com você? Em aulas anteriores, eu trabalhei com você o conceito do vendedor, do produto ou serviço e do cliente, como os 3 elementos que possibilitam a venda. Esses 3 elementos não existem na pré-venda. Na pré-venda, o que existe é a área de marketing e a área comercial, utilizando ferramentas e realizando prospecção e qualificação. Prospectou, qualificou, a pré-venda está feita, segundo Kotler. E aí você entra no momento da venda. E o momento da venda tem essas etapas internas. E a primeira etapa interna é a pré-abordagem. Representa o momento imediatamente anterior ao processo de atendimento ao cliente, que pode ser através de cartaz, banner, instruções sobre o bem ou produto que será apresentado. Por exemplo, se você procurar no Instagram, nas redes sociais do Alphacom, você vai verificar fotos do presencial. Você vai encontrar fotos do curso presencial do Alphacom. E encontrando as fotos do curso presencial do Alphacom, você vai encontrar vários banners com o time de professores. Você vai encontrar vários banners com a equipe de professores. E esses banners com a equipe de professores, esses banners com o time de professores, eles possibilitam que você já comece a ver o produto antes da abordagem. Então vamos supor que alguém chega em Cascavel. É que se a pessoa vai até Cascavel, ela já conhece o Alphacom. Mas vamos supor
que ela apareça lá, entre no... a pessoa é de Cascavel e sabe que tem o Alphacom. Se você mora em Cascavel, é impossível não saber que existe o Alphacom. Aí você passa na frente e entra. E aí, antes de alguém te atender, antes de alguém conversar com você, antes da venda, você tem banners, você tem propaganda, você tem uma série de coisas que possibilitam você começar a olhar, começar a perceber, começar a visualizar que existe ali o produto. Então, por exemplo, no banco, é muito comum, enquanto você espera para ser atendido, você está ali esperando para ser atendido, está ali aguardando o atendimento, você verifica, você visualiza os produtos e serviços bancários, você visualiza, você verifica o atendimento e os produtos bancários. Deu para entender? Então, tem os banners com a propaganda, essa é a pré-abordagem. E depois da pré-abordagem vem a abordagem propriamente dita. É o contato inicial do atendimento ao cliente. Quando o contato é estabelecido e tem início a venda propriamente dita. Neste momento são levantadas as necessidades do cliente. Duas coisas para te dizer. Ô, Revendão, mas e a abordagem online bancária? E os banklines e as instituições online? Tem atendimento nesse caso? Tem esse tipo de atendimento? Tem esse tipo de momento? Claro que tem. Entre no site do banco, tem os banners lá dos produtos. Entra no site do Alphacom, tem a apresentação dos produtos. Pop-ups, propagandas que aparecem em todo o site. É a pré-abordagem. Então, todas essas etapas, Kotler, ele escreveu há muito tempo atrás a sua obra. Né? Inclusive, a obra, né, o livro do Kotler é um negócio desse tamanho. Então, Kotler escreveu há muito tempo e o que nós temos é uma evolução. O que nós temos é um desenvolvimento. O que nós temos é uma progressão. E nesse desenvolvimento, nessa progressão de Kotler, você tem um ambiente online, você tem a venda virtual que não mudou essas regras, só mudou a interface. Perfeito? Então, tudo isso também existe na venda online. E aí, em aulas anteriores, eu trabalhei com você o conceito de visão hard voltada para o produto e soft selling voltada para o cliente. Abordagem tradicional em que você não pensa, você é vendedor, né? Não pensa na necessidade do cliente. Veja que Kotler ele já trabalha com a ideia de uma visão contemporânea, a visão de você partir da necessidade do cliente. Então é o momento da abordagem. Depois do momento da abordagem, não terminou o momento da venda. Pelo contrário, ainda tem muita coisa ainda para acontecer nesse momento interno, que é o momento da venda. E depois da abordagem, existe a apresentação. Momento em que se caracteriza o bem ou serviço de forma detalhada, assim como as condições para sua aquisição, como o preço e o custo vinculado. Ou seja, o momento da apresentação, como o próprio nome diz, é o momento em que você deve seduzir, que você deve vender sua ideia. É o momento do vendedor. É mais do que a apresentação, porque a apresentação, geralmente, você tenta detectar alguma necessidade do cliente na abordagem contemporânea. No momento da apresentação, aí é diferente. No momento da apresentação, aí a coisa muda de figura. No momento da apresentação, o foco passa a ser você apresentar o produto, depois de já ter descoberto a necessidade do cliente, para apresentar custo-benefício, para apresentar valor agregado, para apresentar os elementos positivos. Mas tem um detalhe, e o detalhe é a próxima etapa. Na verdade, é muito comum que um cliente ele apresente objeções. A objeção ela pode ser o preço, a objeção ela pode ser as condições. Né? Dificilmente você tem um cliente que diz, tá bom, só se ele tiver um grau de necessidade. Se o cliente tiver um grau de necessidade ou um grau de encantamento, que ele não pergunte nada, aí tudo bem, você já pula etapas. Agora, geralmente você tem objeções, no mínimo sobre as condições de venda ou solicitar um descontinho. Então, o momento da superação das objeções é o momento posterior à apresentação. E é o momento em que o responsável pela venda argumenta ao cliente sobre barreiras existentes por parte desse.
como preço, características, custo-benefício. Deixa eu pontuar uma coisa importante. Objeções nunca são apresentadas pelo vendedor. É óbvio que não, né? Você não vai levantar barreiras. Você, vendedor, não vai levantar empecilhos. Então, sempre a objeção é apresentada, se houver, né? E geralmente existe, é apresentada pelo cliente. E, nesse caso, o vendedor passivamente tenta superar. Então, tenta argumentar custo-benefício. Na verdade, a questão do custo, lembre do valor percebido pelo cliente, que eu trabalhei, inclusive, na aula de hoje. A questão do custo é um elemento central, né? A questão do custo é um elemento fundamental. E esse elemento central, esse elemento fundamental que é o custo, ele é a grande objeção a ser superada. E aí você supera como? Com qualidade, com custo-benefício, todos os argumentos existentes para superar objeções. Superou objeções, você finalmente fecha a venda. É o momento em que a venda é finalizada e as condições para aquisição do bem ou serviço determinadas e acordadas entre as partes. É a venda propriamente dita. Então, olha que interessante. Você, para chegar até o fechamento da venda, você tem 4 etapas. Que 4 etapas? Mais? Olha só, para chegar no momento da venda, Kotler detalha bem, por isso que ele é uma referência em vendas, né? Para chegar no momento da venda, você tem a pré-venda, que é a prospecção e a qualificação. Depois que você conseguiu prospectar e qualificar, aí sim você entra na pré-abordagem, que é a identidade visual, na verdade, né? Que é a apresentação visual inicial. Você tem a abordagem inicial, e aí você tem as outras 3 etapas, que é a apresentação, a superação de objeções e o fechamento. O fechamento é o momento da pactuação entre as partes. Toda venda de produtos ou serviços é uma pactuação entre 2 partes, que é contratualizada na oferta do bem ou na entrega do produto. Então, é igual o curso do Alphacom. Quando você compra o curso ou mais, você pactuou. E essa pactuação é o Alphacom lhe oferecer as aulas e tudo que é agregado ao seu curso, e você ter uma contrapartida financeira. Então, essa é a pactuação com o momento da venda. Os termos são acordados. Os termos são combinados. Fechou? Terminou? Não. Na verdade, existe o pós-venda. E o pós-venda é cada vez mais importante, porque tudo parte da necessidade da retenção. Eu comentei com você em momentos anteriores, em aulas anteriores, que a retenção é muito melhor e muito menos onerosa do que não é que é melhor, né? Conquistar clientes sempre é o ideal. Você conquistar novos clientes significa que você cresce, significa que você não estagnou. Porém, quando você tem um crescimento, quando você tem uma situação em que você começa a ter necessidade todo o tempo de crescer, talvez você esteja com problema de manter. Porque o que adianta você ter 2.000 clientes por dia se você perde 3.000? Então, você sempre está crescendo muito aquém do que você poderia. E muitas vezes, é muito comum isso. A velocidade de conquista de novos clientes é menor do que a não retenção. Então, o que significa isso? Que você vai conquistando lentamente novos clientes, mas as pessoas vão saindo porque não fidelizam. Então, o pós-venda tem direta relação com a retenção. E a retenção é menos onerosa do que a qualificação, do que a conquista. Pós-venda é retenção. Só existe pós-venda, só existe objetivação de pós-venda quando a venda é concretizada. Então, vamos para a pós-venda do Kotler. Vamos analisar qual é essa etapa. E o momento da pós-venda, a venda não termina. Isso é fundamental e Kotler nos ensina isso desde sempre. A venda não termina no momento da contratação do bem ou serviço. E é fundamental o momento posterior para a manutenção da relação do cliente para vendas futuras, ou seja, retenção, fidelização. Visando a fidelização do cliente com a organização, visando a lucratividade contínua. E o pós-venda, segundo Philip Kotler, tem 2 momentos. Quais são os 2 momentos? O momento do acompanhamento. É o processo imediato à concretização da venda, e que a instituição acompanha os primeiros momentos da relação de propriedade do bem por parte do cliente ou do recebimento do serviço.
Então, na verdade, é cada vez mais comum você ter um atendimento médico no convênio e logo após o atendimento médico tem o responsável do convênio perguntando pesquisa de qualidade. Essa pesquisa, muitas vezes ela é feita por telefone, mas muitas vezes ela é feita por e-mail. O meu convênio médico, ele faz por e-mail. Então eu passei lá no ortopedista e aí logo depois, 24 horas depois do atendimento, tem que ser de curto prazo. O atendimento não pode acontecer um ano depois, mesmo porque a vida é muito fugaz, né? A vida, ela é dinâmica. Então, passou um mês, você nem lembra mais de como foi o atendimento. Então, o acompanhamento é imediatamente após a concretização. É a concessionária ligar perguntando se você está satisfeito com o seu automóvel novo. É o gerente do banco te ligar perguntando se você está feliz com o empréstimo que caiu na sua conta. Então, o momento do acompanhamento é um momento de imediatamente a concretização. Mas existe outro momento, que é o momento da manutenção. Acompanhamento permanente da instituição e contato esporádico para se manter a relação de venda futura e garantir a satisfação do cliente. Então, sabe quando você está na pista e você manda um oi ali para o contatinho para não ficar a relação congelada? Só para dar um oi, tô por aqui, gata. Então, na verdade é isso. E aí tem várias ferramentas, né? Kotler qualifica, Kotler estabelece, mas na verdade existem outros teóricos que você vai trabalhar em outras aulas que dão as ferramentas de manutenção. Então é você lembrar o seu cliente que está chegando a data de renovar o seguro. Isso é manutenção. O seu corretor te liga dizendo, ó, teu seguro está vencendo. Por exemplo, o Alphacom te mandar um e-mail dizendo que abriu o edital para o curso que você está se preparando. Por exemplo, feliz aniversário. Todos esses agrados são momentos de manutenção. São momentos para a empresa ser lembrada. E aí você faz isso com várias formas. Desde lembranças de datas importantes, como o vencimento do seu seguro do carro, até no caso, né, do Alpha, o exemplo que eu estou dando, é você receber um e-mail dentro da qualificação feita lá atrás e que abriu o concurso que você espera. Deu para entender? Philip Kotler, o deus das vendas. Cai em concurso de forma objetiva e subjetiva. Pré-venda, venda e pós-venda. E valor percebido pelo cliente. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua paciência em estar comigo até agora. Força e honra. Estou com você até a sua aprovação. Aí, ó, gostou da aula? Então não se esquece de dar aquela curtida, fazer um comentário para a gente saber o que você achou, se inscrever no canal para assistir a aula com quem mais aprova no Brasil. Isso mesmo. E o material tá aí na descrição do vídeo também, então pega esse material e vai estudar. Tamo junto!